Paz seja contigo, aqui é o pastor Leandro, professor Leandro. Estamos fazendo esse vídeo que é uma revisão da aula do assunto que a gente começou no último domingo, ontem. Então estamos fazendo essa revisão, a primeira aula sobre a lição que é cura. É muito importante que todos nós aprendamos o que é cura, porque a gente tem cura como algo milagroso, algo que está na Bíblia, mas a gente tem que começar a entender as coisas que estão na Bíblia como uma herança, que é algo legal, né? A gente tem que começar a entender a legalidade das heranças que a gente recebeu na cruz. Através da cruz teve um testamento, né? E se tem um testamento, tem heranças. E a gente tem que começar a compreender sobre essas heranças. A aula anterior a gente tratou sobre, que não foi gravada, a gente tratou sobre libertação. E agora vamos falar sobre cura, né? Então é muito importante que aprenda. Na aula anterior, algo que ficou legal e ficou claro é que quando a gente começa a falar sobre espírito, alma, sobre entendimento, sobre mente, a palavra no original vem escrito psique. Psique significa tudo isso, né? Nesse assunto que nós vamos falar agora, que é sobre cura, você vai ver que tem algo bem parecido. Para a gente estar dando início nessa aula, eu vou deixar marcado aqui embaixo para vocês alguns versículos para você estar lendo. Então você vai pausar o seu vídeo, ler esses versículos e depois a gente dá continuidade na aula. Então, vamos lá. Você vai estar lendo Isaías 53, do 1 ao 12, que é o capítulo todo. Você vai estar lendo Mateus 8, versículo 16 e 17. Você vai estar lendo 1 Pedro 2, 24. Vai estar lendo Êxodo 15, 26 e Êxodo 23, versículo 24 ao 26. Então você pausa o seu vídeo, faça essas leituras para a gente dar continuidade. Da mesma maneira que na aula anterior a gente falou sobre o psique, que na verdade quando a gente pega o espírito na palavra de Deus, a gente vai ver no grego psique, que é o grego que foi a palavra original, da maneira que foi escrito verdadeiramente na Bíblia. E quando você entende o que é a psique, você vê que quando a palavra fala de espírito, não é um fantasma, como a gente aprende na mistura de religiões que acabou entrando nas igrejas de hoje, na cultura de hoje, né? Você percebe que não se trata de fantasmas, mas quando se fala de espírito, é principalmente o entendimento. Então, sempre que eu entendo algo, eu compreendo algo, eu sinto algo, isso é ligado ao psique, que é o que a palavra no original está escrito espírito. Da mesma maneira, aqui a gente vai estar falando da palavra sozo. Quando a gente fala de salvação, de cura interior, de cura da alma, todas essas coisas estão usando a mesma palavra na Bíblia, que é no grego sozo. E a gente vai dar alguns exemplos de sozo. Primeiramente, vamos fazer etimologia. Sozo significa salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição, poupar alguém de dano ou perigo, poupar alguém de sofrer uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde, resgatar, livrar das penalidades do julgamento messiânico. Se você ler os textos que a gente falou no começo, você vai perceber que libertação e cura os dois a gente recebeu com o mesmo ato que foi a crucificação. A gente recebeu os dois numa mesma herança. Sempre que a palavra fala do momento que nós recebemos a salvação, ela também fala dos momentos que as nossas feridas foram saradas, né? Ela também fala sobre a nossa cura. Então, sempre que a palavra fala sobre salvação, que ela usa a palavra sozo, ela também usa essa palavra em relação à cura. Então, a gente vai dar alguns exemplos em que se refere dessa maneira. Em Marcos 5:23, por exemplo, você vê o texto em Marcos 5:23. Em Marcos 5:23, por exemplo, está escrito assim: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja sozo e viverá. Né? Que foram traduzido como salva, ou tem outras traduções que foi traduzido como curada. Então a gente vê aí sozo como uma cura física e não como uma salvação. Em Mateus 9:21 e 22 diz assim: se eu apenas lhe tocar a veste,
ficarei sozo. Né? Nesse caso, está se referindo a curado. E a palavra continua, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te sozo. Nesse caso, significa salvou ou curou. E desde aquele instante, a mulher ficou sozo. Né? No caso aí, está se referindo a sã. Então, você vê que foi usada a palavra sozo 3 vezes em 2 versículos, que é traduzido em português em significado diferente. A primeira é traduzida como curado, a segunda como salvo e a terceira como são. Mas se a gente colocasse nos 3 casos a mesma palavra como curado, também ficaria normal. Por exemplo, ficaria curado, né? A tua fé te curou e a mulher ficou curada. Ou se eu quisesse colocar salvo, também ficaria da mesma maneira. Ficarei salva, né? A tua fé te salvou e a mulher ficou sã. Então, você vê que a palavra, traduzindo na etimologia, tanto salvação quanto cura, ela é a mesma coisa. Ela é colocada da mesma maneira. É um ato que gerou salvação e cura ao mesmo tempo. Não foram 2 atos. Em Atos 4, versículo 9, diz assim, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo Em Atos 4,9 diz assim, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi sozo. Né? O sozo nessa palavra, nesse versículo significa curado. Agora em Tiago 1,21 você lê assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para sozo. No caso aí foi traduzido em português para salvar a vossa alma. Então se trata de uma cura interior. Então você vê que sozo é usado nesses sentidos do grego e foi traduzido no português de maneiras diferentes, foi colocado de maneiras diferentes. Né? Mas não só por isso. Em muitos textos, quando se fala de salvação, você vê que o ato de salvação e a cura vêm junto. Né? Não dá para separar uma coisa da outra. Se eu compreendi o Evangelho a ponto de receber a salvação, eu compreendo o Evangelho a ponto de receber a cura. Agora você vai parar o seu vídeo e vai ler 2 textos também que tem exatamente a ver com isso. Identifique essa cura interior nesses 2 textos. Filipenses 2:5 e Isaías 53, do versículo 3 ao 5. Isaías 53, eu vou estar lendo com vocês do 4 ao 5. Diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E agora você vai fazer uma leitura também em mais 2 textos. Leia lá. Mateus 8, versículo 17 e 1 Pedro 2, versículo 24. A apóstola Valnice Milhomes disse uma frase muito interessante, que é assim, sobre esse assunto. Cura e perdão nos são garantidos pelo mesmo sangue derramado das mesmas feridas de Jesus. Ele pagou o mesmo assombroso preço para perdoar e sarar. Ele sofreu os mesmos tormentos do pecado e das enfermidades para que pudéssemos ser livres deles. Então, em relação a isso, em relação aos assuntos que a gente tem aprendido sobre libertação também, eu vou estar passando um vídeo para vocês ver sobre essa apóstola, sobre esse assunto, em que ela fala sobre perdão e sobre cura. Né? Da mesma maneira que Deus nos perdoou e nos curou sem que merecemos, como a gente está falando, dessa mesma maneira, nós também devemos perdoar e quando a gente perdoa, a gente também traz a cura. Da mesma maneira que Jesus nos ensinou. Então veja esse vídeo, é interessante, faz a gente crescer e tem a ver com o que a gente tem aprendido. Meu espírito nasceu de novo, mas a minha alma precisa ser restaurada. E este é um processo, o novo nascimento é um milagre instantâneo.
Mas a restauração da alma é um processo. E precisamos proteger o nosso espírito, precisamos proteger o santuário. Como? Levantando os muros que estão caídos, colocando as portas no lugar, reparando as torres e as fontes. Trazendo o que isto significa para nós hoje, significa o quê? A nossa personalidade deve ser protegida. Vamos construir as paredes, os muros, através da palavra, com o auxílio do Espírito Santo, para que o inimigo não encontre uma brecha de entrar dentro da nossa alma. As portas são o quê? Lugar da vontade, da decisão. Isso vai falar do fortalecimento da nossa vontade. Sou eu quem decido o que entra e o que sai de dentro da minha alma. São escolhas que eu tenho que fazer. Se eu, por exemplo, decido que eu vou assistir todas as novelas da televisão, eu estarei abrindo a porta do monturo, uma das portas é a do monturo, não é? Para deixar entrar na minha alma toda a sujeira que é despejada através das novelas. O que vai acontecer com a minha alma? Vai ser infestada de demônios. Nem tudo é demônio, hein? Mas o que acontece se eu abro o caminho para o lixo do diabo, demônios vão se sentir à vontade para chegar e me oprimirem. Se eu, por exemplo, decido que eu vou ficar rememorando o meu passado, feridas e mágoas, eu estarei abrindo a porta velha para deixar entrar dentro da minha alma toda a velharia, todo o passado que me machuca. Cada porta tem um significado. Mas, junto às portas existe uma torre de vigia. Há um lugar de vigilância, e o Espírito Santo de Deus em nós é aquele que nos alerta, é aquele que nos adverte. E junto a essas torres, que são lugar de segurança, temos fontes d'água para apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo diz em Efésios 5 que nós somos lavados pela palavra. E a palavra de Deus é aquele escudo que vai nos ajudar a apagar os dardos inflamados do maligno. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, com fé na palavra de Deus, vamos vencer. Notamos que Neemias é um tipo do Espírito Santo. É ele quem vê as necessidades da restauração. É ele quem orienta, é ele quem ajuda, mas sou eu que vou lançar mão do arado para a obra restauradora. Estudamos depois sobre Satanás infligindo feridas em nós, feridas na alma. Sua missão é ferir, 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 ferir. Ele fere antes que você nasça, ele já vai lhe ferir. Essas feridas visam lhe destruir. E vemos que estas feridas na alma, elas podem degenerar em outros problemas. Quando você tem uma ferida, ela dói, não dói? Mas se você aplica o remédio na hora, o que acontece? Ela será sarada. Mas se você não trata da ferida, o que vai acontecer? Ela vai infeccionar. Daqui a pouco ela se torna purulenta, ela tem pus. E se houver um caso, como às vezes acontece, uma pessoa cai, tem um acidente aéreo, ela cai no meio da mata, ela fica ferida, sem nenhum cuidado, o que acontece? Vêm as moscas, pousam nas feridas, e daqui a pouco essas feridas se transformam em ninho de vermes, de bichos, porque não foi tratada. Meus amados, é assim que acontece na nossa alma. O diabo usa alguém para nos ferir, e dissemos que ele usa as pessoas mais próximas de nós. Por quê? Quanto mais próximo de nós, mais profunda a ferida. Se eu imediatamente aplico a palavra de Deus, e qual é a melhor maneira de sarar uma ferida?
liberar o perdão. Se eu libero o perdão na hora, o que acontece? Logo passa a dor, logo cicatriza. Mas se eu não aplico, eu fico cavando a ferida. O que é cavar a ferida? Eu cavo a ferida com a mente, começo a me lembrar do incidente e fico removendo. Isso é a mesma coisa que você pegar um prego enferrujado e escavacar a ferida. Ela vai infeccionar. Significa o quê? Um elemento estranho vai entrar. Que elemento estranho é esse? Obras malignas, satânicas, demoníacas. É por aí que vai entrar um espírito de mágoa e amargura. É isso que eu chamaria de infecção da ferida. A ferida foi infeccionada. E para sarar esta ferida, eu tenho que lidar com ela de um modo mais profundo do que na hora do corte. Eu tenho que tratar da infecção. E isso eu chamaria, no sentido espiritual, eu tenho que lidar com libertação. Tenho que limpar as feridas dos intrusos, dos elementos estranhos, das forças das trevas, usando a autoridade do Senhor Jesus para prender estes espíritos malignos que se aproveitaram das feridas e nelas se instalaram para lhe destruir. Percebem? É por isso que ontem eu levei os irmãos a dizer: espírito de amargura estás amarrado e expulso em nome de Jesus. Espírito de ódio estás amarrado e expulso no nome de Jesus. Você está entendendo? O que estamos fazendo? Limpando a ferida. Limpando a ferida, para que ela possa ser sarada. Dissemos que na ferida vem a mágoa. A mágoa se degenera em amargura. A amargura se transforma em ódio. O ódio se transforma em vingança. E a vingança pode se transformar até em assassínio. Essa é a estratégia de Satanás. Portanto, como é que eu vou me ver livre das feridas do diabo? Perdoando. Perdoando. Liberando o perdão de Deus. E esse perdão tem que incluir aos outros, a mim e a Deus. Porque se eu estou magoado com os outros, eu vou ter tudo isso que eu falei. Se eu estou magoado comigo, ferido comigo mesmo, não consigo me perdoar por alguma coisa que eu fiz, que vai acontecer comigo, eu vou me isolar, a inferioridade vai vir, o sentimento de solidão, de rejeição, de amargura, de autocompaixão, de depressão e até de ódio de mim mesmo, que pode degenerar, em última instância, em suicídio. E eu tenho também que liberar o meu perdão para Deus, se eu estou acusando a Deus das minhas feridas. Por quê? Porque se eu estou magoado com Deus, isso vai me levar a quê? Dúvida, incredulidade e rebelião. Se você fizer a leitura de alguns textos, você vai chegar à conclusão de que as doenças, elas são resultados do pecado, como a gente estava falando. Então faça a leitura desses textos que eu vou falar para você. Lucas 13, do versículo 11 ao 13 e o versículo 16. Atos 10, 38. 1 João, capítulo 3, versículo 8. E Mateus, capítulo 8, versículo 16 é o seguinte. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. E o capítulo 59, versículo 61. Se você realmente parou o texto e fez a leitura, você vai chegar a uma conclusão. Que nem todas as doenças, elas são consequências de pecado. Mas
todas elas são consequência do pecado, né? Então as doenças são consequências lá do pecado original, do pecado que foi lá com Adão e com Eva, né? Dos pecados dos nossos antepassados, dos pecados de pessoas que já passaram, né? Não necessariamente se eu estou doente é porque eu cometi pecado, mas se eu estou doente pode ser consequência de um pecado que sobreveio sobre mim. Então, essa frase tem que ser guardada. As doenças, elas são consequência do pecado, mas não consequência de pecado, né? Não é consequência de mim porque eu pequei, porque todos nós pecamos, mas é consequência do pecado em geral. Agora você vai dar uma lida em Romanos 6, 23. Então agora você dá uma lida em Romanos 6, 23. Isso confirma aquilo que a gente estava falando. Que as enfermidades, elas não fizeram parte do propósito de Deus para nós. A gente já aprendeu sobre o propósito eterno de Deus. Você vê que não está dentro do propósito as enfermidades, as doenças. Na verdade, essas doenças vieram com a morte, né? Com o pecado. E por causa do pecado, o homem foi ficando imperfeito e as doenças foram chegando. Então, se o pecado, e se a doença, ela é atrelada ao pecado e à morte, a partir do momento que eu recebo a salvação de Jesus, eu sou salvo pela cruz, eu venço o pecado, né? Porque o pecado foi pago, eu fui justificado. É como um decreto que é feito e anula-se o decreto anterior, né? Como a gente tinha falado. E quando eu recebo esse decreto, né? Quando eu sou justificado pela obra de Jesus, a morte não tem poder sobre mim, né? Então, se a salvação ela vence a morte, se a vida eterna vence a morte, eu sou curado. E a doença também, mas não deve mais ter poder sobre mim. Então, da mesma maneira que eu preciso compreender a cada dia mais para completar a minha salvação, eu devo compreender cada dia mais a palavra do Senhor para que seja completa a cura do Senhor em mim. Você vai fazer mais algumas leituras. Salmo 103, versículo 2 e 3, Isaías 33, versículo 24, Isaías 53, versículo 5, 1 Pedro 2, versículo 24, Mateus 9, versículos 5 e 6, João, capítulo 5, versículo 14, Tiago, capítulo 5, do 14 ao 16. Lá em Romanos, capítulo 3, se eu não me engano, fala que da mesma maneira que a morte ela veio sobre todo o homem por causa do pecado de um homem, a salvação ela veio sobre todo o homem através da obra de um homem, que é Jesus, né? Então ele está falando de Adão e de Jesus. Então, da mesma maneira que morte e doença elas são atreladas uma à outra, salvação e cura também são atreladas uma à outra. Então, toda vez que eu recebo a salvação, se eu sou salvo, eu sou curado. Não se faz separação em nenhuma parte da palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus fala sozo, ela significa tanto salvação quanto cura. Então quer dizer que se eu estou enfermo, é porque eu estou passando porque eu sou imaturo ainda espiritualmente? Não necessariamente maturidade, porque a maturidade ela vem com o tempo, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vem melhorando. Mas eu diria que a doença, a enfermidade, ela é uma ignorância espiritual. Isso sim. Porque quando eu não compreendo o que Deus fez por mim, eu fico enfermo, né? Lembrando, quando a gente fala de enfermidade e de doença, a gente se refere à enfermidade, que é o que eu estou falando agora, a doenças que são doenças da alma, né? E enfermidades são doenças da alma. E as doenças, na palavra de Deus, se refere a doenças do corpo. Então, quando eu estou falando de enfermidades que são doenças na alma, elas são geradas, sim, através de ignorância espiritual, né? Lembrando que a gente estava falando de espírito em relação à mente, né? Falando de espírito em relação ao entendimento. Então, por falta de entendimento, eu adoeço. Como diz lá na ceia, né? Por causa disso, há muitos doentes entre vós. Quando a gente fala da Santa Ceia, ela é algo que as pessoas espiritualizam, vê fantasma, vê as coisas em relação à ceia. E a ceia não é isso, né? A ceia, na verdade, é um ato
para que seja ensinado algo que aconteceu, né? No caso da ceia pascal dos judeus, eles fazem cada processo dessa ceia representando alguma coisa, contando uma história, de acordo com o que Deus mandou, para que as pessoas que vêm nas gerações seguintes entendam o que aconteceu, que a história seja repassada e faça disso uma tradição. Da mesma maneira que foi feito isso na ceia pascal entre os judeus, Jesus pegou e fez uma outra ceia, que é a ceia do Senhor, e fez a mesma coisa. Foi feito passo a passo, cada passo significa alguma coisa, para que as pessoas lembrem e passem de geração em geração o que aconteceu. Façam isso em memória de mim, disse Jesus, né? Então, por isso que ele diz que quem toma sem discernir, toma a própria condenação. Isso quer dizer o quê? Eu tomei e não discerni, eu sou condenado? Não. Quer dizer o quê? Que quando você não compreende o que está fazendo ali na ceia, se você não compreende, isso não vai te salvar, né? Porque o que salva é a fé, o que salva é crer. Crer no sentido de compreender, não crer no sentido de acreditar. Então, quando eu compreendo o que eu estou fazendo ali na ceia, isso é o que me salva. Mas quando eu faço aquilo e não compreendo, isso me condena, né? Não porque eu fiz errado ou porque eu tomei indevidamente, mas porque eu não tenho compreendido a palavra. Se eu não tenho compreendido a palavra, jamais chegarei diante da ceia em condição de tomar ela, né? Ah, mas quem está pecando, né, não deve tomar a ceia. A palavra garante que todo mundo tem pecado e que todo mundo continua pecando, embora a gente passe por um processo para ser livre do pecado. Então, se fosse assim, ninguém deveria tomar. Mas o mais importante não é o comer o pão, beber o vinho, mas no caso, o mais importante é a gente compreender o sacrifício de Cristo. Se eu tomo sem compreender, eu tomo para minha própria condenação, né? Ou seja, eu tomo já sendo condenado, porque se eu não compreendo, eu não posso ser salvo. Então essa foi a primeira parte da nossa aula sobre cura, né? Eu faço o convite para estar acompanhando, vou estar gravando nas próximas segunda-feiras, conforme a gente for passando, cada parte dessa aula. Eu acho importante que todos conheçam, que todos entendam, né? A gente pede que as pessoas que acompanham as nossas páginas ou os nossos trabalhos curte, compartilha, no caso do YouTube se inscreva, para que a gente possa estar por dentro e estar dando continuidade nesses ensinos que são importantes para a alma. Para quem é da nossa igreja, eu faço o convite, nossa escola bíblica de domingo, às 9 horas da manhã, na terceira igreja do Evangelho Quadrangular de Botucatu, Rua do Vereador, número 90. A igreja ali é dirigida pelo pastor Manuel, e eu e a pastora Letícia somos auxiliares nessa igreja. Então deixo o convite para estar indo na nossa escola bíblica, para estar aprendendo esses assuntos conosco, amém? Então, Deus abençoe a vida de vocês e continue conosco, nos apoiando, compartilhando, que isso nos incentiva a estar fazendo mais esse trabalho, amém? Deus abençoe vocês.